Há um grande problema no construto de doenças mentais. Fica até o final desse vídeo e você vai entender o que eu estou dizendo. Graça e paz, companheiros de tribulação e luta. Eu me chamo Marcos Cardoso, sou terapeuta e conselheiro cristão, e esse é mais um vídeo do nosso canal Emoções à Luz da Fé, o seu canal que traz para você a verdade sobre as doenças mentais, mostrando o poder das Escrituras, que ela não somente é suficiente, mas superior a todas e outras as ciências no quesito do comportamento humano. E hoje o nosso vídeo está bem interessante, nós vamos falar sobre o perigo do construto das doenças mentais. Primeiro, a gente precisa entender, você deve estar se perguntando, o que é um construto. O termo construto é um termo que é um conceito de uma ideia, uma ideia abstrata que não pode ser observado ou medido de forma direta. Em outras palavras, é tipo que uma construção mental, que ela é criada para ajudar a descrever algo que é muito difícil de qualificar. No contexto das doenças mentais, o construto é uma cosmovisão de determinados comportamentos ou no meio epistemológico chamado de fenômenos, ou seja, é a interpretação de um fenômeno e que é muito complexo e difícil de qualificar. Ou seja, o construto, ele é algo abstrato, é algo que precisa ser analisado. E esse construto é algo que as pessoas, ela tenta definir, tenta ser medido, mas não consegue, porque é algo abstrato e difícil de entender. Então, o conceito de construto, ele é fundamental em muitas áreas, principalmente na psicologia, onde estudamos um fenômeno. Qual o fenômeno estudado na psicologia? O comportamento. Em outras palavras, os transtornos ou desordem. Mas existe um grande perigo na psicologia hoje no contexto de construtos mentais. É que a ideia de doença mental não tem uma base científica. Não existe base científica para isso. E o próprio DSM, que é o manual, né, a Bíblia psiquiátrica, ela disse nas suas páginas introdutórias ali que não existe marcadores biológicos para a maioria dos transtornos mentais descrita dentro do DSM. E contamos ali com mais de 300 classificações de transtornos, entre eles os mais conhecidos, como depressão, transtorno de depressão maior, bipolaridade, TDAH, TOC, compulsão alimentar. Então, nós vemos que esses construtos não existe uma base científica para dizer que isso é doença. Por quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de doença é uma anormalidade física. Então, algo que não tem um marcador biológico e não é uma normalidade física, não é uma doença. E os transtornos, eles não são doenças, porque eles não são de natureza física. Por sua vez, não podem ser medicados ou rotulados como doença. Só que a psiquiatria, ela vende essa ideia de doença como um meio de controle, junto com a indústria farmacêutica. Então, o construto de doença mental tem destruído a vida das pessoas. Como diz Theodore Dalrymple no seu livro Evasivas Admiráveis, o psiquiatra ele diz que a psicologia ela subverte a moralidade humana, porque sempre existe uma desculpa para um comportamento do ser humano. Quando o seu comportamento está errado, é porque ele é de touro, aí vem os signos, né? Existe sempre uma desculpa para um comportamento. Nenhum ser humano ele tem a culpa por esse comportamento. Então, os construtos de doenças mentais, ele não apenas entra em conflito com as escrituras, mas
a maioria dos comportamentos, falhas de caráter que as escrituras mostram, o DSM ele diz que é doença, que é transtorno. Eu vou trazer em algum vídeo aqui a descrição da bipolaridade pelo DSM, que é um rótulo de doença, e você vai ver que as escrituras ela fala exatamente o que o DSM está chamando de doença. As escrituras ela chama de um problema, de uma desordem. De fato, é um transtorno. Transtorno, já diz o nome, é uma desordem. Então a pessoa está desorientada, desordenada, mas isso não configura uma doença. Porém, a psicologia ela acaba fazendo isso. Então, um psiquiatra muito proeminente, considerado pela Forbes o maior psiquiatra do mundo, Alan Franz, você pode pesquisar, ele foi considerado pela Forbes o maior e mais proeminente psiquiatra do mundo. Ele diz assim: a compulsão alimentar já foi considerado um pecado. Seria hoje um distúrbio psiquiátrico? O esquecimento na velhice é uma doença ou apenas velhice? Ter relações sexuais com um adolescente é apenas um crime ou um sinal de loucura? E ao avaliar qualquer pessoa, nos falta uma definição geral de transtorno mental para nos ajudar a decidir se ele é normal ou o paciente é louco ou mal. Então, nós vemos que o psiquiatra Alan Francis, ele diz que antigamente compulsão alimentar era tido como pecado, o pecado da gula. Só que hoje a psiquiatria patologizou as fraquezas humanas e hoje compulsão alimentar é doença. A pessoa está doente. Então traz a solução em uma pílula e também em uma terapia, só que uma terapia humanista que não traz Cristo no centro e que todas as suas abordagens são insuficientes. Eu não estou falando aqui que não dá certo. Não dá certo. De fato, muitas pessoas têm alguns benefícios derivados a isso, porém esses benefícios fazem com que são benefícios rasos, que ela é ensinada a amar a si mesma, ela é ensinada coisas que são contrárias às escrituras, e ela tem uma falsa paz, mas não tem a verdadeira paz. E a Bíblia diz que a verdadeira paz só quem pode dar é Deus, não é a paz que o mundo dá. Então, nós vemos que a psiquiatria, ela chama de doença o que antigamente era chamado de pecado. O próprio psiquiatra, eu citei a frase de um psiquiatra reconhecido como o mais proeminente do mundo pela Forbes, Alan Francis. Ele disse que a compulsão alimentar era tida como um pecado. E, de fato, gula é pecado. Comer em excesso é um pecado. E quer seja por algum problema, tentando descontar, é um pecado. Mas hoje a psiquiatria diz que isso é uma doença, um transtorno doente. Porém, eles não têm a própria citação que eu acabei de ler para você. Ele diz que nós precisamos, ele diz que precisa de avaliações, de critérios para dizer se a pessoa de fato é normal ou é louca ou é mal. Então, é necessário um parâmetro, é necessário definir o que é normal. E a psiquiatria não consegue definir o que é normal. Porque para todo comportamento anormal, é necessário você ter um padrão de normalidade. Então, para você dizer que eu estou errado, você primeiro tem que falar o que é certo. Porque se eu estou errado, eu estou contrário àquilo que é certo. Um comportamento errado, ele está errado porque existe um padrão de normalidade, um comportamento certo. Então, hoje, a ideia do mundo é que não existe certo e errado. É por isso que a verdade hoje no mundo é relativo. Não existe uma verdade absoluta, segundo o mundo. A psiquiatria também não crê em uma verdade absoluta, porque eles são ateístas, darwinistas. A psiquiatria, o modelo biopsiquiátrico, ele é baseado nos conceitos de Darwin, darwinista, determinista. A psiquiatria acredita que nós somos animais evoluídos. Entende? Então ele
o homem como simplesmente matéria. Então, se há um comportamento anormal, existe um fio desencapado, você precisa resolver isso. Ou uma bioquímica no seu cérebro, você precisa tomar uma reposição de neurotransmissores para que você comece a funcionar normal. Tudo na psiquiatria está relacionado à química do cérebro. Porém, na maioria, 90% das suas implicações no contexto de desequilíbrio químicos não tem de jeito nenhum pesquisas e comprovação científica. Eu vou deixar para você aqui, no final do vídeo, onde eu deixo matéria científica da Associação de Psiquiatria Americana, mostrando que o desequilíbrio químico é uma mentira. Não existe desequilíbrio químico no cérebro ligado para depressão ou qualquer outro transtorno. Não existe base científica para isso. Então eles querem patologizar a fraqueza humana. E qual é o problema disso? É que os seres humanos eles vão ficando imersos em si mesmos. E muitos cristãos estão sendo enganados nessa ideia. Eles levam o rótulo de uma doença. Agora eles entregam a si mesmos. Começam a tomar muito remédio. E medicação, algo que nós vamos, em algum momento aqui, eu irei falar sobre os perigos da medicação e como deve ser usado, né? Princípios bíblicos para uma leitura ali, né? Médico-teológica no contexto dos remédios. Então, nós vemos que muitos cristãos têm sido aprisionados. É tanto que a doutora Joanna Moncrief, uma psiquiatra, ela encabeçou as pesquisas sobre o desequilíbrio químico. Ela disse que a ideia de doença mental, de transtornos mental como doença, é um meio da farmácia, um meio para manipular e controlar a sociedade. Isso é que muitos psiquiatras estão falando. Joanna Moncrief, Peter Breggin, é o cara que faz mais bagunça dentro da psiquiatria hoje nos Estados Unidos. Este cara, ele é totalmente contra medicamentos. Ele mostra os perigos do medicamento. Ele não acredita no transtorno como doença, porque não existe base. Assim como Thomas As, que ele encabeçou essa ideia que tornou a vida da psiquiatria muito mais difícil com seu livro, O Mito da Doença Mental. Ele trouxe a ideia e as bases que não existe comprovação para transtorno como doença. Não existe doença mental. Não existe um transtorno, uma doença mental comprovada de fato no contexto de transtornos. Então nós vemos o perigo onde a psiquiatria junto com a psicologia estão patologizando as fraquezas dos seres humanos. Isto mostra ainda mais o quanto a palavra de Deus está certa. Enquanto o mundo eles não adotarem, enquanto a psiquiatria eles não abraçarem a ideia da natureza espiritual, da natureza dual, onde a Bíblia ela traz o modelo correto para a gente tratar as pessoas, que é o psicossomatismo, que é o ser humano ele é um todo indivisível, não há uma divisão no ser humano, eles ainda vão conseguir e vão piorar a vida de muitas pessoas, vão destruir a vida de pessoas. E existe outro doutor, né, Dr. Van der Kolk, ele diz assim, o Dr. Van der Kolk, a essa altura, ele diz, um novo paradigma estava surgindo, raiva, lascívia, orgulho, ganância, avareza e preguiça, assim como todos os outros problemas que nós humanos sempre lutamos para administrar, foram redefinidos como desordem, que poderia ser resolvido pela administração de produtos químicos apropriados. Então nós vemos que a psiquiatria agora, eles dizem que o que era, ou na verdade é ainda, porém, o que antigamente era entendido como pecado, sendo preguiça, lascívia, orgulho, era uma doença, na verdade, hoje era tido como uma doença, mas antigamente era tido como um pecado. Eles entendiam como pecado, mas hoje eles têm como um transtorno, como uma desordem, e que a pessoa pode administrar isso através de medicamento. Não tem como tratar ou curar pecado com remédio. Pecado ele só se trata com uma coisa, com Jesus. E hoje a psiquiatria ela tem destruído a moralidade humana. Eu posso estar falando para você que foi diagnosticado com um transtorno e está levando esse rótulo para a sua vida.
sendo que você não está doente. Existe um problema, ele precisa ser resolvido. De fato, os comportamentos acontecem, os comportamentos existem, mas não é uma doença. Eles precisam ser transformados. E a palavra de Deus ela tem um poder suficiente e também superior para te ajudar a transformar a tua vida. E que esse vídeo ele te ajude a entender um pouco do que a psiquiatria tem feito com a moralidade humana. Ele tem destruído o ser humano e falado que todos os seus comportamentos é culpa do cérebro. E por ser culpa do cérebro, você não tem responsabilidade pelos seus atos no momento que você não está normal. Então, eles querem controlar você. E quando nós ditamos, quando as pessoas ditam quem nós somos, eles conseguem nos controlar. E isso é roubar a identidade. Olha o que Satanás ele fez no Éden. Ele falou para Eva que Deus não era aquilo que ele tinha falado para Eva. Falou também que aquilo que Deus tinha falado para ela não era realmente aquilo. E também fez ela acreditar que o que Deus tinha falado que era ela não era bem assim. É certo que não morrereis. Esse é um problema de identidade. O inimigo, se ele conseguir controlar ou ditar quem nós somos, ele consegue nos controlar. E hoje a psiquiatria tem feito isso. Muitos psiquiatras, até cristãos que não conhecem toda essa verdade por trás. Existe até um livro do Jeffrey Lieberman, ele foi ex-presidente da Associação Americana de Psiquiatria e também ele foi o diretor da força-tarefa do último DSM-5. Ele tem um livro intitulado, eu acho que é O Lado que Não Contaram sobre a Psiquiatria. E ele fala que a psiquiatria antigamente não era conhecida como medicina, como ciência, e na verdade não é. Psiquiatria não é ciência, assim como psicologia também. Então, ele diz nesse livro que a psiquiatria era chamada de pajé. O pessoal era curandeiro, era pajé. Hoje a gente sabe que é o pajé de tribo e tal. Então, eles não tinham vez. Neurologistas não acreditavam, não tinha vez a psiquiatria. Mas a psiquiatria ela ganhou uma roupagem científica, né, através de Bob Spitzer. Né? Em outro momento nós podemos falar sobre isso. Mas nós entendemos o quanto a psiquiatria ela está arruinada. E as bases da psiquiatria, da psicologia, é evolucionista, é darwinista, por sua vez contrária às escrituras. O que é que nós vamos escolher como cristãos? Nós vamos nos render às ideias deste mundo? Nós estamos num grande conflito. Nós estamos num palco do grande conflito. E o centro do grande conflito é a nossa mente. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para tomar a nossa mente. Nós precisamos ir para o lado certo. A palavra de Deus ela tem a resposta correta. Ela não é apenas uma parte da cura para os transtornos mentais. Ela é toda a resposta. Que Deus te abençoe e aproveite, curta, comenta, se inscreva, compartilhe esse vídeo para os irmãos da igreja, para o grupo do WhatsApp e que você seja grandemente abençoado.